Olá, alunos do curso de Engenharia Agronômica, disciplina Fisiologia Vegetal. Na aula desta semana, nós estudaremos o ácido abscísico, conhecido também como ABA. Descoberto na década de 1960, o hormônio recebeu essa denominação porque de início se pensou que ele fosse o principal responsável pela abscisão foliar, fenômeno de queda das folhas de certas árvores, na verdade, flores e frutos, fato que ocorre no outono. Hoje, embora se saiba que o ácido abscísico ele não é o principal responsável por esse fenômeno, seu nome permaneceu. Na verdade, gente, o grande responsável por esse fenômeno de abscisão é o etileno. No entanto, o ácido abscísico, quando foi descoberto, ele sim era taxado como responsável por essa abscisão. No entanto, o nome dele já estava divulgado internacionalmente e se manteve. Então, aqui nós temos as duas vias, né? Tanto a via direta como a via indireta da síntese de ácido abscísico nas plantas. Então, aqui, o isopentenil PP, o farnesil PP, formando aqui de maneira direta o ácido abscísico, do farnesil PP, a zeaxantina, a violaxantina, a neoxantina, o xantoxol, o aldeído ácido abscísico e de maneira indireta formando aqui o ácido abscísico. Então são as duas vias de síntese do ácido abscísico que hoje elas são muito bem conhecidas, né? Na verdade, o ácido abscísico ele está presente em todos os tecidos vivos e órgãos da planta, sem exceção. Então, só lembrando que a origem dele é o ácido mevalônico, onde nós temos então duas vias de formação do ácido abscísico, uma via direta e uma via indireta. O seu transporte é preferencialmente via floema, junto com a seiva elaborada. No entanto, o ácido abscísico, quando ele é sintetizado nas raízes, ele é distribuído via xilema e isso ocorre principalmente nos momentos de estresse hídrico da planta. Dentre as funções fisiológicas do ácido abscísico, ele está extremamente ligado à dormência de sementes, como grande responsável por proteger essas sementes, né? Em germinação, o retorno do crescimento do embrião da semente madura, em condições ambientais para germinação, como água, temperatura e oxigênio. Dormência, a semente não germina mesmo com todas as condições ambientais favoráveis. A semente, gente, nós temos como principais fontes de, né, principais dormências, a dormência física e a dormência fisiológica. Dentre a dormência de sementes, a dormência imposta pela casca, outros tecidos que circundam o embrião, e pode fazer com que essa semente perdure no estágio de dormência por muito tempo, o que prejudica demais a formação de mudas. Então, a dormência física, principalmente, ela impede a absorção de água e uma vez que o ácido abscísico ele precisa ser diluído em água para aumentar a síntese de berilina e para promover então a germinação do embrião. A dureza mecânica, né, imposta em algumas sementes que têm o tegumento extremamente rígido, interferência nas trocas gasosas, lembrando que uma semente ela precisa de disponibilidade de oxigênio para iniciar o processo de germinação, né? A falta de oxigênio, gente, ela pode ocorrer principalmente num substrato que esteja muito compactado,
ou em um substrato onde há encharcamento de água. Dessa maneira, a água expulsa o oxigênio, faltando dessa maneira as trocas gasosas. Retenção de alguns inibidores, né? E nesse caso é o ácido abscísico, ou a produção ou síntese dos inibidores. Então, algumas sementes podem ter concentrações muito elevadas dos inibidores, como é o ácido abscísico. Desse caso, o uso de giberelina como regulador de crescimento, ele interfere demais no momento de acelerar o processo de germinação dessa semente. Na dormência do embrião, devido à presença dos inibidores, especialmente o ácido abscísico, ou pela ausência dos promotores como a giberelina, essa dormência ela pode permanecer por um tempo extremamente elevado. Então, aqui nós temos um fruto do cafeeiro, né? Na verdade, o cafeeiro, gente, ele é classificado como uma drupa elipsoide, né? Formato aqui de elipse, com duas lojas, cada loja contendo uma semente, né? E cada uma das sementes contendo um embrião. O embrião do cafeeiro, gente, ele sempre vai ficar o oposto à cicatrização floral. Então, ele fica aqui do lado do pedúnculo, sempre um de um lado, outro de outro. É muito fácil a retirada e a observação do embrião das sementes de cafeeiro. No entanto, assim que a semente do cafeeiro absorve 50% do seu peso em água, ela dilui o ácido abscísico, aumenta a síntese de giberelina, que é um promotor da germinação, fazendo assim com que essa semente germine. O ácido abscísico, gente, ele evita também a viviparidade em sementes. O que seria essa viviparidade? É a germinação dessas sementes antes de um período normal. Ou seja, aqui nós temos uma viviparidade em tomate, aonde as sementes, gente, elas germinam no fruto ainda maduro. Isso é vantajoso? Não, não é vantajoso. Por quê? Porque essas sementes germinam muito antes da hora. No caso do fruto do tomate, se ocorrer a germinação dessas sementes, ele fica o fruto impróprio para o consumo, né? Ou seja, o mercado consumidor não vai aceitar. E para produção de sementes, a mesma coisa. Como que essas sementes seriam retiradas uma vez que elas já germinam? Aqui nós temos também uma germinação do montante vivíparo de milho, né? É uma semente aba deficiente, aonde o ácido abscísico ele se encontra em baixíssimas concentrações, fazendo com que, assim que essa semente consiga absorver água, inclusive da atmosfera, inicie aqui o período de germinação. Então, quando nós temos ou a deficiência de ácido abscísico ou concentrações baixíssimas de ácido abscísico, pode ocorrer o que nós chamamos de viviparidade em sementes, ou seja, elas germinam muito antes do período necessário para o plantio. O ácido abscísico, ele está ligado demais também ao estresse, tanto por frio como por salinidade e por estresse hídrico. Levaram a caracterização do ácido abscísico como hormônio do estresse. Na verdade, gente, ele é um protetor, né? Ele não é um vilão, e sim ele protege a planta contra os estresses. A concentração de ácido abscísico nas folhas, gente, ela pode aumentar em 50 vezes em plantas quando estas são submetidas ao estresse hídrico. Então, por exemplo, plantas como milho, feijão, elas são plantas que não suportam estresse hídrico, né? Então, quer dizer, quando isto acontece, a concentração de ácido abscísico aumenta a tal ponto que faz com que os estômatos se fechem, né? E esse fechamento de estômato, ele é extremamente importante para evitar a perda excessiva de água para a atmosfera. No entanto, vocês estudaram provavelmente lá em fotossíntese que quando ocorre esse fechamento estomático, a planta sim deixa de perder água para a atmosfera, no entanto, ela deixa de absorver CO2, uma vez que a função do estômago é de trocas gasosas. Ou seja, perde água sob a forma de vapor e absorve o CO2 que será utilizado no processo fotossintético. No entanto, em um estresse hídrico por curto espaço de tempo, o ácido abscísico é o grande protetor quando há perda excessiva por transpiração dessas plantas.
Aqui nós temos, então, um estômato, né? Onde nós vamos ter aqui o ostíolo, as células guarda, o ostíolo. E, então, o ácido abscísico, ele faz com que o ostíolo permaneça fechado, evitando a perda de água para a atmosfera. No entanto, impede também a entrada de CO2 para a realização da fotossíntese. Aqui nós temos também, né, o funcionamento. Nós temos aqui uma superfície, um corte, né? Um corte transversal de uma folha, onde nós vamos ter aqui as epidermes superior e inferior, o parênquima palissádico, o parênquima esponjoso. Na verdade, gente, esse esponjoso aqui, hoje ele é chamado de lacunoso, né? Esse termo esponjoso, ele já não é muito utilizado mais. O parênquima palissádico e o lacunoso, porque forma as lacunas, ou seja, espaços vazios, os dois juntos formam o parênquima clorofiliano. Então, quando há um estresse hídrico, o pH fica em volta de 7,2. Então, durante o estresse hídrico, a ligeira alcalinização da seiva do xilema facilita a dissociação do ácido abscísico indissociável em ácido abscísico, né? E aqui fazendo com que as células do estômago se fechem. No entanto, a seiva ácida do xilema, ela facilita a absorção da forma indissociada do ácido abscísico, né, pelas células do mesofilo, permanecendo dessa maneira o estômago aberto. Então, uma vez que o ácido abscísico não atravessa facilmente as membranas, mais ácido abscísico chega até as células guarda sob condições de estresse hídrico, mantendo dessa maneira o estômago fechado. Então, a alcalinização da seiva do xilema durante um estresse hídrico, onde se eleva o pH por volta de 7,2, promove, então, a redistribuição de ácido abscísico na folha, fazendo, inclusive, com que os estômatos permaneçam fechados. Então, o crescimento da raiz e da parte aérea, ele é associado ao estresse hídrico, né? Quando eu tenho aqui um baixo potencial hídrico, aumenta os níveis de ácido abscísico, ocorre a promoção do crescimento de raízes e uma inibição do crescimento de parte aérea. Em resposta, plantas estressadas apresentam aumento em relação raiz-parte aérea. E por que disso? Justamente para favorecer o maior crescimento da raiz em busca de águas em profundidade. As raízes com alta concentração de ácido abscísico aumentam então a permeabilidade para a água, aumenta a absorção de íons, promove o crescimento das raízes e promove a formação de novas raízes. Em resposta, mais água absorvida por essas raízes. Nas folhas, alta concentração de ácido abscísico promove o fechamento estomático, como já estudamos, e inibe o crescimento foliar. Por que disso? Porque com o fechamento dos estômatos, as plantas deixam também de absorver CO2. Em resposta, ocorre uma manutenção da turgescência. No entanto, o menor desenvolvimento da planta, não só da área foliar, mas como da planta como um todo. Em relação à senescência de folhas, o ácido abscísico está envolvido na senescência de folhas devido ao estímulo na síntese ou produção de etileno. Aparentemente, o ácido abscísico é o agente inicialmente da senescência. No entanto, o etileno, sim, ele exerce os efeitos em estágio posterior, ou seja, o rompimento dos tecidos, ele é realizado devido à presença e aumento na síntese de etileno nos pecíolos de folhas e pedúnculos de flores e frutos. Na dormência de gemas também, a remoção do ápice da parte aérea provoca a redução dos níveis de ácido abscísico na gema lateral e isso provoca o seu crescimento. Elevados níveis de ácido endoacético no ápice da parte aérea podem manter altos níveis de ácido abscísico na gema lateral, causando uma inibição do seu crescimento. Gente, eu agradeço vocês, muito obrigada e até a próxima semana.